E não é que a tão esperada neve veio? Tudo começou ontem à noite, antes dela chegar, quando tivemos o registro de chuva congelada. O caçador de geada Michel Lenhani, que sempre com conteúdos muito legais aqui pra gente, ele é do São Joaquim Online, fez o registro. Olha só. Aqui em São Joaquim, neste exato momento, tendo os primeiros registros de chuva congelada. Mostrando aqui os grãozinhos de gelo, os primeiros registros de chuva congelada aqui em São Joaquim. E aí hoje cedinho ela começou a aparecer, a gente separou aí alguns registros que encontramos nas redes sociais, até porque muita gente subiu a serra para ver a tão esperada neve e ela aconteceu em diferentes pontos do estado. A gente está vendo agora aí algumas imagens desse registro lindo, porque realmente ela deu o ar da graça com vontade e apareceu em vários pontos. Ó, aí a gente vê que à noite ela já começou a cair. À noite ela já começou a cair e a gente, de manhã cedo, já tinha um pouquinho de acúmulo dela em alguns pontos de Santa Catarina e teve gente que acordou assim com esse cenário. Imagina, você acordar, abrir a janela, abrir a porta e dar de cara com a neve caindo, maravilhoso, ó. A gente está mostrando em lugares diferentes, a gente já mostrou registro em Urubici, em São Joaquim, teve também Bom Jardim da Serra, porque ela marcou presença em diferentes pontos de Santa Catarina. Ó, aqui foi em Urupema, primeira neve do ano em Urupema, do pessoal do Santa e Bela Catarina, foi muito lindo e a previsão indica que pode acontecer mais registros ainda. A gente vai saber daqui a pouquinho ao vivo com a Defesa Civil Estadual. Vamos então saber mais detalhes das temperaturas que estão para acontecer ao longo dessa semana, porque se você acha que a temperatura baixou, tá frio, deixa eu avisar uma coisa, vai esfriar ainda mais. Roda a vinheta da previsão pra gente. Mas, Olinha, coloca aqui no telão para mim que a gente separou uma arte das temperaturas desta semana. Tô te falando, vai esfriar ainda mais, sim. Dá uma olhadinha, ao longo da semana a gente até vai ter momentos que a temperatura máxima fica um pouquinho mais alta, mas a mínima ela não vai parar de cair. Tanto que a mínima hoje em Florianópolis é de 9, na sexta-feira ainda permanece com 9 graus. Criciúma mínima de 6, também no sul do estado 6. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Em Joinville a mínima hoje é 13. Amanhã já baixa para 8, sobe para 12 e baixa para 9 novamente lá na sexta-feira. Chapecó, no oeste do estado, vai manter essa temperatura mínima de 5 graus, que é muito frio. Então, manter essa temperatura mínima nessa constância também é algo bastante diferente, porque normalmente a gente tem picos de temperaturas que são um pouco mais baixas e em seguida ela já começa a subir de novo. Já lá na Serra Catarinense, Urubici, começa com 5, mantém 5 até quinta-feira e na sexta-feira ela baixa ainda mais. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar ao vivo agora com a Defesa Civil Estadual, porque vem... não, a gente vai mostrar agora primeiro uma alerta da Defesa Civil Estadual, que lançou um alerta sobre os ventos fortes que estão em Santa Catarina a partir de hoje, por causa da formação de um ciclone extratropical que já tem nome. O nome dele é Iaquecã. A previsão é que os ventos intensos e persistentes comecem a ganhar força na tarde desta terça-feira, especialmente entre o meio-oeste e o litoral catarinense. Entre a noite de hoje e amanhã desta quarta, os ventos podem atingir rajadas acima de 100 km por hora nos pontos mais altos da serra e ficarem entre 60 e 90 km por hora nos planaltos norte e sul e no litoral. Para trazer mais informações, uma entrevista coletiva foi realizada em Brasília com especialistas em meteorologia e prevenção de desastres. Além do risco de estragos no Rio Grande do Sul, o ciclone subtropical, que agora está classificado como tempestade subtropical, uma condição mais grave, favorece a ocorrência de mar agitado a grosso e deve gerar ressaca e alagamentos costeiros em todo o litoral catarinense. Essa condição deve se agravar pela combinação da maré cheia. A Marinha do Brasil já está fazendo todos os avisos para a condição aos navegantes. Então, qualquer situação em alto mar, condição de ressaca, ondas, essas informações devem ser
feita junto com a Marinha do Brasil, e o que importa é que esse ciclone ou essa tempestade subtropical, que ela vai ter diferente é que o deslocamento dela é em direção ao continente e ela vai chegar no Rio Grande do Sul. A gente já está com uma condição de um aviso laranja, que a gente tem aí ventos de até 100 km por hora previstos, mas a gente deve intensificar esse aviso para um nível vermelho, porque os ventos podem ultrapassar os 100 km por hora em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O ciclone, agora tempestade subtropical, recebeu da Marinha do Brasil o nome de Iaquecã, que em Tupi-Guarani quer dizer som do céu. É importante saber que quando a Marinha nomeia um ciclone, isso significa que ele tem uma relevância e pode ter impacto na vida de pessoas. Então, parte do sistema que a gente faz parte é meteorologia em conjunto com defesa civil para fazer. O Iaquecã pode subir na costa do Rio Grande do Sul, subindo entre Santa Catarina, Paraná e até o sul de São Paulo. As rajadas de ventos até agora são de 100 até 100 km, mas isso não significa que isso não possa ser aumentado durante o dia. Os especialistas não descartam a possibilidade de o fenômeno ser classificado como furacão se os ventos aumentarem. Não há razão para nenhum pânico, mas primeiro a gente tem uma tempestade subtropical, que a quantidade de ventos chega a 70, 80 km por hora. Depois de 100 até 120 para uma tempestade tropical, que pode acontecer a partir da madrugada que vem. E acima de 120, mais outros fatores, ele é classificado como furacão. Então entre 100 e 120, acima de 120, a gente classifica ele como furacão. Mas a gente não chegou nessa situação ainda, ele não está classificado como furacão, mas pode virar. É só você imaginar, você está num carro comum e põe a cabeça para fora a ventos, o carro a 100 km. Então, como comparação sobre o que acontece com o vento. Se você já tentou isso, vento a 100 é bem forte. Vamos conversar ao vivo agora com a Defesa Civil de Santa Catarina. Vou conversar com a Francine Sacco, que vai trazer mais informações para a gente. É claro que esse alerta aí desse ciclone, desses ventos fortes, deixa todo mundo muito preocupado, né, Francine? Eu vou primeiro pedir para a gente falar em relação ao frio, que já gera, claro, muita preocupação. Para quem vai para a serra, para curtir, para os pontos mais altos, é uma delícia. Mas a gente tem que ter ciência de que frio exatamente é esse. É um frio muito mais intenso e que, junto com essa intensidade do frio, a gente vai ter a combinação dos ventos, que traz uma sensação térmica de temperaturas ainda mais baixas, né, Francine? O que a gente pode esperar para os próximos dias? Boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos assistem. Então, o frio está chegando a Santa Catarina, né? E nós que estamos aqui no litoral, a gente não está nem sentindo tanto esse frio ainda, porque a gente está tendo uma terça-feira aí com predomínio de sol, o sol está esquentando um pouquinho. No litoral a gente tem temperaturas entre 17 e 19 graus nesse momento, então para nós até está um pouquinho mais agradável. Mas só para o pessoal ter uma ideia, na serra a temperatura não passa de 5 graus nesse momento. A gente tem pontos da serra que a temperatura está em 0 grau, 1, 2 graus. No oeste a gente tem também localidades entre 4 e 10 graus de temperatura nesse momento, porque lá o tempo está mais fechado. Né, o deslocamento de umidade do giro desse ciclone está deixando o céu mais encoberto por lá, e com ocorrência de chuva isolada também no meio oeste, e chuva e neve no Planalto Sul ali, e parte até do Planalto Norte. Então, o frio por lá está mais intenso do que para nós aqui no litoral. E para a noite, à medida que o sol vai se pondo, esse frio ele vai tomando conta, e para nós aqui em Florianópolis a gente vai ter, no litoral também, vai ter um aumento de nuvens e tem uma condição também para chuva de forma isolada, fraca e isolada. Então, essa combinação de tempo mais úmido e vento, que também vai intensificar para o período da noite, a sensação térmica também no litoral pode chegar próxima a valores negativos, né? Então, lá no alto da serra, a gente tem uma estimativa de sensação térmica próxima de menos 15, menos 18 graus para a próxima noite. E aqui para o litoral, próximas de 0 até valores negativos, em função da combinação da temperatura em torno de 9, 10 graus e o vento que deve estar pelo menos em torno de 50 km por hora. Francine, a gente já sabe exatamente quando que a gente vai atingir o ápice desse frio? Quando que ele vai ficar mais intenso? Pela combinação do vento, vai ser entre a próxima noite e o dia de amanhã. Depois disso,
toda essa condição de vento ela vai diminuindo, o ciclone, então, o subtropical, ele vai se afastar para alto mar novamente, e a gente vai ter uma condição de mais calmaria, né? De menos ventos, que vai dar uma sensação térmica de um pouquinho menos frio. Mas o frio no estado, cara, ele vai permanecer até o final da semana. A gente vai passar a ter noites de céu limpo, né? De calmaria, com formação de geada ampla no estado. Então, o frio ele vai ser mais persistente, vai se estender até o início da próxima semana. Por isso a nossa preocupação. Não é aquela onda de frio normal, assim, né? O período com frio de 2 a 3 dias e já vai esquentar. Não, a gente vai acabar fechando aí uma semana de frio intenso em Santa Catarina. Agora, Francine, não adianta, existe, claro, uma preocupação da população em relação a esse ciclone, né, que está se aproximando da costa e o que, de fato, a gente pode esperar. Nós já vimos aí uma matéria da Defesa Civil Estadual, nacional, né? Falando a respeito dessa possibilidade, inclusive, de evoluir para ventos maiores em tudo. O que a população deve fazer para se preparar para o que está por vir? A gente não quer deixar ninguém em pânico de forma alguma. Não é esse o nosso objetivo, mas a gente precisa explicar o que está acontecendo. Então, o que você pode dizer para a gente exatamente, Francine, do que está acontecendo nesse momento, onde se encontra o ciclone e o que esperar para as próximas horas? Bom, nesse exato momento, esse ciclone está encostando, está chegando na costa sul do Rio Grande do Sul, ali próximo à região do Chuí, Rio Grande. Então, nesse momento, o ciclone já está chegando por ali. Então, lá estão ocorrendo os ventos mais intensos, a região da Grande Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, a gente está com vento mais forte nesse momento. Então, só para o pessoal ter uma ideia, está encostando lá agora e de forma até mais intensa o ciclone nesse momento, né? Então, não está acontecendo nada de tão absurdo no Rio Grande do Sul para o pessoal ficar em pânico aqui em Santa Catarina. Até mesmo porque esse ciclone, quando se aproximar de Santa Catarina, ele já vai ter perdido um pouco de força. Ele chega para nós aqui com um pouco menos de intensidade, ele vai causar ventos fortes, vai sim. A gente deve ter rajada de vento em torno de 100, até passando de 100 km por hora. No Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis, principalmente, né? Mas quando esse ciclone chegar para nós em Santa Catarina, ele já vem menos intenso do que ele está encostando nesse momento no Rio Grande do Sul. Faço essa comparação para o pessoal poder ter uma ideia. Isso vai acontecer só lá para o período da noite, da madrugada de amanhã. Então, tudo que eles ouvirem falar de ocorrências no Rio Grande do Sul na tarde de hoje vai ser um pouco menos intenso para nós aqui em Santa Catarina. E isso deve durar até amanhã? Assim, ele fica próximo da nossa costa, pelo menos até o período da manhã de amanhã. Depois disso, a partir da tarde, ele já começa a se afastar em direção ao mar. Então, a gente vai ter aí pelo menos um período de 6, 8 horas de vento mais forte para nós aqui, principalmente nessas regiões que eu falei, Planalto Sul, Litoral Sul, Grande Florianópolis e parte do Alto Vale também. Só mais uma coisinha, Francine, alguma recomendação para a hora que esse vento mais forte chegar, eu devo desligar todas as coisas da tomada da minha casa, eu devo desligar a eletricidade em relação ao gás, tem alguma recomendação? A principal recomendação, né, é aquela questão assim de evitar andar na rua, porque pode voar uma placa, pode voar um galho e atingir as pessoas na rua, ficar longe das janelas, porque pode voar algum objeto e atingir a janela e acabar atingindo a pessoa também, mesmo dentro de casa. Se a sua casa, né, não é muito segura, não é muito firme, o local mais seguro geralmente são os banheiros que são feitos de alvenaria, em função do possível dano de telhado, de voar telhado ou voar telha de algum vizinho que possa pegar na sua casa. Mas são aquelas mesmas recomendações que a gente faz para tempestades intensas quando tem ventos fortes também. Então, evitar realmente andar na rua e ficar próximos de janela, né, e ficar todo mundo no local mais firme, né, mais seguro da sua casa. Francine, eu queria te mostrar uma imagem que nós recebemos hoje de manhã, que até gerou bastante curiosidade. Pode colocar no ar, produção? Queria saber se isso que aconteceu nesta casa, nessa piscina, bota aí, produção, o movimento, a gente até encaminhou para vocês darem uma olhadinha, né, para que a gente pudesse ver se conseguia trazer essa informação aqui no ar. O movimento da água dessa piscina, né, a gente achou realmente muito estranho. O que explica? Existe uma explicação para esse tipo de fenômeno? A gente até vê depois ali umas imagens onde aparece a árvore, tem um pouquinho de vento, mas naquele momento onde fazem o registro, não parece um vento muito intenso. O que pode provocar uma situação assim? Então, a gente tem, e a gente sempre comenta nas previsões, é bom que a gente já vai exemplificar para o pessoal que está nos assistindo.
Nós temos 2 tipos de vento, né? O vento que ele é constante, que é o vento médio, que a gente chama, e nós temos o vento de rajada, né? O que caracteriza um vento de rajada? Ele é um vento mais forte do que o vento médio, e ele dura por alguns segundos e para. Vem um pouco mais forte por alguns segundos e para novamente. Então, a explicação para esse movimento da água da piscina é que ela foi atingida por alguma rajada de vento mais intensa, um pouco antes dele filmar, né? E aí, toda a superfície líquida, quando ela é atingida por vento, ou se a gente chacoalhar com a mão mesmo, por exemplo, se for uma bacia, né? Se a gente chacoalhar a bacia com a mão e parar de chacoalhar, o movimento ondulatório ele vai continuar na bacia. Então, foi isso que aconteceu nessa piscina. Veio uma rajada de vento mais intensa, atingiu a superfície da água ali, a piscina entrou, então a água entrou em movimento ondulatório, ficou fazendo onda, e mesmo com o vento, a rajada tendo parado, a piscina continuou com aquela onda que foi gerada pelo vento mais forte. Nós tivemos agora de manhã, principalmente no norte, na parte norte da ilha aqui de Santa Catarina, rajadas de vento próximas a 70 km por hora. O vento médio está em torno de 20, 30 km por hora e as rajadas estavam em torno de 70 km por hora. Então, foi essa diferença de vento. A piscina foi atingida por uma rajada mais intensa, que criou a onda na piscina. Depois essa rajada deu um tempo, né? Deu uma parada, continuou o ventinho fraco e ela continuou oscilando. E essa imagem ela foi registrada realmente no norte da ilha, lá em Ponta das Canas. Muito bem, eu quero... É isso aí mesmo, né, Francine? Onde tu falou que o vento foi mais forte agora de manhã. Isso. Francine... Isso, Oi. Você vai comentar mais alguma coisa ou vou deixar você falar? Pode. Não, eu só ia complementar que toda a face oeste da ilha, e principalmente a noroeste, né, acabou registrando o vento um pouco mais intenso porque ficou mais de frente para o vento. O vento que está soprando aqui nesse momento é um vento de oeste, noroeste. Então, toda essa face oeste da ilha está sendo mais atingida do que a face leste. Tá. No aeroporto, a gente tem registro também de rajadas em torno de 60, 70 km por hora. Entendi, compreendido. Muito obrigada, viu, pelas informações e por nos ensinar mais algo. Vocês estão sempre trazendo informações muito legais que contribuem para a gente aprender e entender um pouco mais em relação a várias questões do tempo. Obrigada mais uma vez, tá, Francine? Um grande abraço aí para todos da Defesa Civil. Obrigada. Obrigada, bom trabalho a todos.